Olá, meus irmãos. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E se você que já se inscreveu nesse canal e se tem uma maneira certa de nós abençoarmos outras pessoas, é compartilhando o que é bom. E a palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz. Então abençoe outras pessoas compartilhando esse vídeo, porque o assunto que nós iremos falar hoje, eu tenho certeza que vai impactar o teu coração. O tema que nós iremos falar hoje é Elias, um homem como nós. Fique comigo que nos próximos segundos nós iremos ser abençoados poderosamente por essa palavra. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é e quem foi Elias o profeta? Segundo o Novo Testamento, diz que Elias é um homem como nós. E Tiago vai confirmar isso no seu livro, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, e orando, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse mesmo Elias, a Bíblia diz que ele desafiou 850 profetas. Entre eles estavam os profetas de Baal e os profetas de Azera. É sobre esse mesmo Elias que a Bíblia diz que ele orou e pediu a Deus que caísse fogo do céu, e Deus respondeu poderosamente a sua oração. Ainda é sobre esse Elias que a Bíblia diz que ele orou por o filho de uma viúva, e esse menino tornou a viver. E é interessante que Tiago diz que ele é semelhante a nós. Na verdade, Pedro seria semelhante a nós, porque nós se identificamos com os seus erros, com os seus fracassos. Talvez Davi, em alguns aspectos. Porém, Tiago não cita nem Pedro e nem Davi. Ele diz que Elias é como nós. E o que Tiago está falando aqui sobre Elias é que, apesar de Deus ter usado ele poderosamente, ele tinha sua fragilidade, ele tinha os seus momentos de fracasso, ele tinha suas debilidades, seja ela física, emocional ou espiritual. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo. A Bíblia diz que depois que Elias vence aquela batalha poderosamente, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e todos foram mortos à espada. Quando chega no capítulo de número 19, a Bíblia diz que o rei Acabe, ele faz saber toda aquela situação para Jezabel. Jezabel, porém, manda um mensageiro dizer para Elias que da mesma maneira que aconteceu com os profetas, os deuses dela, iria acontecer com Elias. Elias, ouvindo aquelas palavras, ele foge para escapar. E a Bíblia diz que Elias foge para um deserto com medo. E aqui eu consigo identificar o primeiro sentimento de Elias, provando que ele é igual a nós. Elias teve medo. Eu fico me perguntando como um homem acabou de sair de uma batalha vitoriosamente, agora é ameaçado de morte, tem medo e foge. É porque ele é igual a mim ou a você. Você já teve medo na sua vida? Eu já tive medo. Eu já tive medo do amanhã. Eu já tive medo de ficar desempregado, de uma enfermidade mortal. Eu já tive medo. E a Bíblia diz que depois que Elias se escapa, ele faz uma oração a Deus que eu tenho certeza que você também já fez. Ele diz assim: basta, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Toma a minha vida. O que Elias está dizendo aqui: Senhor, o que era para ter sido produzido, eu já produzi. O que era para mim ter feito e realizado, eu já fiz. Basta, não dá mais. Eu tenho certeza que em alguma situação nós já fomos assim. Senhor, já basta. Não dá mais. Eu quero parar com esse projeto. Eu quero parar com esse sonho. Eu quero parar com o meu ministério. Basta, Senhor. Elias fez isso. E a Bíblia diz que Elias estava tão cansado que ele se deita. E vem um anjo, toca nele, mostra o pão, mostra a água, ele come, ele se alimenta e volta a dormir.
outro sentimento de Elias que Tiago prova que ele é como nós. Elias estava esgotado fisicamente. Você já se sentiu assim, esgotado? Elias estava assim. Porém, depois que Elias se acorda, ele tem um caminho a seguir por 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que Elias vai parar dentro de uma caverna. As palavras daquela mulher que gerava morte levou Elias para dentro de uma caverna. E quando nós vamos para dentro de uma caverna, como Elias foi, isso nos mostra que nós não queremos receber ninguém, que nós não queremos conversar com ninguém, que nós queremos ficar aquém, queremos ficar sozinhos, não queremos ouvir nada, queremos fugir de tudo e de todos. Foi assim que Elias fez. Tem dias que é assim. Tem dias que nós acordamos que não dá vontade de sair da cama. Tem dia que nós acordamos não dá vontade de ir trabalhar. Tem dias que é assim. Tem dias que a depressão bate. Tem dias que a tristeza vem no nosso coração. Que nós não queremos receber ninguém. Nós não queremos olhar nem no espelho para olhar para nós mesmos. Tem dias que é assim. Falamos tanto de oração, mas tem dias que não dá vontade de orar. Falamos tanto da palavra de Deus, mas tem dias que não dá vontade de ler. Tem dias que é assim. E talvez você se pergunte, como eu já me perguntei, somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, por que que isso acontece conosco? Eu quero compartilhar com você isso. A primeira resposta que eu tenho para dar para você, isso acontece para mostrar para nós que nós não somos, que nós não fazemos as coisas por nós mesmos. Isso acontece para mostrar para nós que nós dependemos totalmente de Deus. Se nós realizamos alguma coisa, não foi por causa da nossa sabedoria, não foi por causa da nossa força, não foi por causa dos nossos talentos, mas foi por causa do Senhor agindo através de nós. Por isso, Jeremias diz no seu livro, no capítulo de número 9, versículo 23 e 24, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me entender que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A segunda resposta que eu tenho para dar para você, isso acontece comigo e com você, porque nós não somos super-heróis. Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem. Tem dias que você vai ficar aquém, tem dias que você vai querer ficar dentro de uma caverna. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você que está me ouvindo. É que apesar desses sentimentos negativos, que apesar dessas circunstâncias, que apesar dessas deficiências nossas, Deus ele não desiste de você. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que Deus estava ciente de toda a situação que se passava em Elias. E quando Elias chega dentro de uma caverna, Deus vai ao encontro de Elias. E a primeira palavra que Deus dá para Elias é: Elias, o que fazes aí? Sabe, irmãos, o que eu entendo é que Deus queria conversar com Elias. E você percebe-se comigo, quando você começar a ler o capítulo de número 19 de 1 Reis, a resposta de Elias é a seguinte: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Outro sentimento que Elias estava vivendo, um sentimento de estar sozinho. Só eu fiquei, Senhor. Tem dias que é assim, se sentimos sozinhos, embora estejamos rodeados de pessoas, mas nós se sentimos sozinhos. Então Deus dá uma ordem para Elias. Elias sai dessa caverna. Elias põe para fora desta caverna, porque o projeto que eu tenho para ti ainda não acabou. Os sonhos que eu sonhei para ti ainda não acabou. Elias tem muita coisa para fazer aqui fora, mas você precisa sair dessa caverna.
E o trabalho que Elias tinha pela frente, Deus ordenou que ele fizesse. Elias, volta ao caminho que tu estava, ao deserto de Damasco, e tu vai encontrar um homem chamado Azael, e tu vai ungir ele rei sobre a Síria. E vai ter outro homem chamado Jeú, você vai ungir ele rei sobre Israel. E você vai encontrar um homem chamado Eliseu, você vai ungir profeta em teu lugar. Veja o quanto trabalho tinha para Elias fazer. E a ordem de Deus é: sai dessa caverna, meu irmão. Porque dentro da caverna ninguém sonha. Dentro da caverna os sonhos se tornam inacabáveis. Dentro da caverna ninguém projeta. Dentro da caverna ninguém ouça. Dentro da caverna não dá para produzir. E a ordem de Deus é: saia dessa caverna. E Deus disse mais para Elias: volta ao caminho do deserto de Damasco. Deus está dizendo para você: volta ao caminho que você estava. Volta ao caminho da adoração. Volta ao caminho da busca. Volta ao caminho do primeiro amor, aonde você perdia noite de sonos. Volta a fazer, volta a realizar, volta a produzir, volta a sonhar, porque o projeto que eu tenho para a tua vida ainda não acabou. Existe muita coisa para fazer fora da caverna. Você precisa sair dessa caverna. E Deus diz mais para Elias: Elias, você não está sozinho. Eu deixei em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Jezabel. É a mesma coisa que Deus está falando para mim e para você. Você não está sozinho. Embora os seus sentimentos digam que você está, mas você não está. Eu quero que nós entenda que o nosso Deus, Ele jamais vai nos desamparar. Porque Ele não se esqueceu de José há anos na prisão. Ele não se esqueceu do seu povo quando estava no Egito. Ele não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Ele não se esqueceu dos discípulos quando estava no meio do mar em um temporal. Deus não se esqueceu de você. E a ordem que Deus dá para mim e para você é que nós possamos sair desta caverna e voltar a fazer o que sempre a gente fez. Existe muita coisa para fazer, meu irmão. Existe muito projeto para avançar. Não é hora de retroceder, é hora de avançar, é hora de crescer, é hora de ousar no Senhor. Talvez os teus sonhos, você não tenha sonhado mais porque alguma circunstância te levou para esta caverna. Estar na caverna é normal. O que não é normal é viver para sempre dentro desta caverna. E para as coisas acontecer, para as coisas andarem, para as coisas caminharem, você precisa sair da caverna. E a Bíblia diz que Elias obedeceu à voz de Deus. E tudo quanto o Senhor designou para ele fazer, ele fez. Elias, um homem como nós. E é interessante que o final da vida de Elias foi poderosamente. O homem não provou da morte, o homem foi arrebatado. Talvez você me pergunte: se eu sair da caverna, isso vai acontecer comigo? Eu não sei. Essa foi a história de Deus com Elias. O que eu sei, o que eu quero compartilhar é que Deus tem uma história linda para você. É que Deus tem projetos maravilhosos para você. É que Deus quer te usar poderosamente. Elias, um homem como nós, mas orou. E Deus respondeu às suas orações poderosamente. Era um homem que tinha autoridade e fez com que Israel se tornasse para Deus. Meu irmão, Deus está falando com você. Eu quero te usar. Eu quero levantar você nessa geração como um profeta. Volte a fazer. Volte a projetar. Volte a sonhar. Volte a dar para o Senhor o eis-me aqui. Que essa palavra ela possa impactar o teu coração. Eu quero terminar essa palavra dizendo que lá em Eclesiastes está escrito, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier
em tuas mãos para fazer, fazes conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, lá não há obra, lá não há conhecimento algum, lá não há sabedoria. Então, se você tem força, se chegou nas tuas mãos, é porque você pode. Não deixe para fazer o que você tem que fazer hoje, amanhã. Porque aqui o texto diz, porque na sepultura para onde tu vais, ou seja, nós iremos morrer. Mas se tem uma coisa que precisamos fazer, se estamos vivos, precisamos viver. Produza, faça projetos, sonhe, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por você e através de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.